Vai ter uma festinha aí que vai rolar só funk libidinoso, nada de funk com apelo social, assim, porque a última festa ficou meio caída, tá? Beleza? Aonde isso? Mas agora o assunto é literatura. Hoje nós vamos contar 3 histórias infantis de um cara muito legal, um dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. Eu tava com Heineken na cabeça. Nascido em Odense. Ele nasceu no dia 2 de abril, que é considerado o dia dos livros infantis, dia da literatura infantil. Ele era filho de um pai sapateiro, cheirou muita cola de tabelinha, né? Sempre acontece. Involuntariamente tu acaba cheirando um pouco de cola, né? Isso é inevitável. E a mãe lavava a roupa. Ele acabou conseguindo uma bolsa de estudos. Uns dizem que é porque a mãe dele era amante do rei. Mas isso é uma mentira, eu não creio nisso. Outros dizem que o pároco, que enxergou um grande potencial nesse garoto aí, mandou uma cartinha pro rei. E o rei acabou dando uma bolsa. O rei Frederico VI acabou dando uma bolsa pra ele conseguiu estudar. Daí depois ele se mudou pra Copenhagen. Lá ele tentou teatro, só que ele era muito desengolçado, muito feio. Ele tropeçava no palco e não tinha aquele jeito pra ser ator. E acabou migrando para escrever contos infantis. E foi aí que ele se deu bem. A história dele se confunde com a história do Patinho Feio. E agora, qual é a primeira história que nós vamos falar? O Patinho Feio. Uhul! É. Todo risco é uma arte, toda arte é um risco. E o cara que sabe de tudo é o Evaristo. A mãe pata tinha 5 ovos, e as cascas se quebraram. Surgiram 4 lindos patinhos, até que nasceu o quinto. Ele era feio pra dedéu. Os outros 4 correram para as asas da mãe. A mãe pata abraçou esse quinto patinho. Filho é filho, fazer o quê? Esse pato, desprovido de beleza, foi crescendo, e ficando cada vez mais diferente dos seus maninhos. E os seus maninhos disseram: Que pato mais esquisito! Tudo errado, coitado. Nasceu com defeito! Que defeito que é? É feio mesmo. É É um patinho feio! Ah, se liga, patinho feio! Patinho. Ih, patinho feio! Feio, hein? Todos zombavam do patinho feio. Ele ficava cada vez mais triste, magro, tomava fluoxetina, sertralina, pastelina, Coca-Cola e pra fechar o balaio, aquele omeprazol pra não atacar o estômago. Até que o Patinho Feio resolveu cair fora, picar a mula. Já que não gostam de mim, eu vou pegar a faixa e vou procurar novos amigos. Amigos que gostem de mim. E o Patinho seguiu viagem até adormecer perto de um pé de macaxeira. Quando acordou, ouviu o barulho das águas. Correu e viu um lago onde patos selvagens pulavam amarelinha. Olá, pato selvagem que pulam amarelinha na água. Oh não, pica na mula. O Patinho Feio entrou na água para buscar comida. Todos os dias, ele viu o hipopótamo, os jundiás, os graxaíns, os flamingos, os bichos de pau e as morsas e outros tantos bichos, mas não tinha coragem de trocar uma ideia com eles. Até que um dia, ele tomou a coragem e chegou perto de 2 patos selvagens. Cruz credo! Que pato mais feio! Deve estar doente! Cai fora que eu não quero pegar essas perebas! E lá se foi o Patinho Feio. O tempo foi passando e ele foi crescendo, até que um dia, um grupo de cisnes se aproximou do patinho, que vivia escondido nas macegas. Olá, por que vocês querem conversar comigo? Ora, você já viu seu reflexo? Você é um dos nossos. Daí, o patinho olhou o seu reflexo naquele lago, do qual se banhava todo dia, e ele percebeu que era um cisne, um belo cisne. Ele decidiu se juntar ao grupo e viveu feliz, triste e meio termo para sempre, mas muito mais feliz do que antes. Agora tudo faz sentido, né? O cisne chocou um ovo no ninho da pata, né? Pelo que eu entendi. Eu também entendi. Essa história não fala de beleza só, porque a gente pode interpretar como tu se sentir deslocado de um grupo de amigos, tu tá num emprego que tu não se sente à vontade, tu mudar de emprego. É uma coisa muito mais interior do que propriamente de beleza, concorda? Concordo. Mas também, se a gente avaliar no sentido de beleza, eu conheço um lugar, um baile em Caxias do Sul que qualquer pessoa pode se sentir bela. E na questão de emprego também, né, Wagner? Tu é um caso, assim, né, também que passou por isso, né? Tu tava num emprego anteriormente que ganhava uma fortuna, mas era um trabalho burocrático e chato pra dedéu, né? Exatamente. E hoje você está num emprego que te traz conhecimento, passa conhecimento pra outras pessoas, que tu é professor de inglês agora, tu pode viajar pra outros países, né? Tá sem dinheiro, é verdade, né? Exatamente. Mal tem dinheiro para se alimentar.
Mas está feliz, né, Wagner? Estou feliz, estou feliz. Isso que importa. Mas, Wagner, pensa positivo. Anteriormente era a tua alma que estava morrendo. Agora é teu corpo porque você não tem dinheiro para se alimentar, né? E o que importa é a alma. Siga em frente e não desista. Que uma hora esse jogo vira. E também uma questão de namorado, né, e tal, de namorada, de às vezes tu não se sentir à vontade com aquela pessoa e muito tempo tu conhece outra pessoa assim que dá mais liberdade também, né, que tu não se sente tão deslocado, tu não se sente um patinho feio, grupo de amigos. Eu também tenho um caso que me lembra uma pessoa. Opa, conta aí, vai. Você também, Andrezinho, se encaixa nessa história perfeitamente. E do emprego aconteceu a mesma coisa, né? Só que o diferencial é que tô ganhando muito mais. E muitas vezes o cisne pode ser um cara que se deu bem financeiramente também. Eu arrisco dizer, Wagner, que somos todos patinhos feios. Somos todos belos cisnes. E outra coisa importante também, né, aquela metáfora da água, né? Exatamente. Ele enxergava o reflexo dele todo dia e ele não conseguia ver que ele era um belo cisne. As coisas, vamos dizer assim, mais óbvias a gente não consegue enxergar, né, nessa vida. Muitas vezes um espelho, na verdade, a gente não consegue enxergar a nossa alma. A nossa alma. A gente só enxerga o que é superficial e não enxerga nossas almas. Aptidão. Eu resumiria esse livro a aptidão, achar o nosso verdadeiro talento. Assim como o nosso amigo Andersen achou. Verdade, ele era o patinho feio. Ele contou a história da vida dele no patinho feio. É uma biografia, praticamente. A nova roupa do rei. Era uma vez um rei metrosexual e fresco. Ele era descolado e seguia as tendências mais styles dos reinados. Até que 2 galegos apareceram no pedaço dizendo que fariam a roupa mais bacana do planeta. O rei ficou sabendo e ordenou que trouxessem os 2 galegos para o palácio. Aí os 2 galegos, eles disseram que fariam a roupa mais bacana e que o rei seria falado eternamente por causa dessas roupas. Afoito com a ideia, o rei então deu todo o ouro que ele tinha para os 2 galegos, para que eles fizessem a roupa mais maneira do universo. Os 2 galegos disseram que essa roupa só poderia ser vista pelos inteligentes. Os mais tolos não conseguiriam enxergar esse tecido. Daí os galegos costuraram adoidados essa roupa e trouxeram para o rei. Mostraram a roupa para o rei e o rei não conseguia enxergá-la. São as roupas mais maravilhosas que eu já vi. O rei decidiu usar ela na procissão e pensou: um Del Rey. Só um momento que passou um Del Rey aqui na rua, temos que interromper a história. Eu serei lembrado para sempre. A multidão se assustou quando viu o rei pelado. Eles ficaram bolados, porque sabiam que só os inteligentes poderiam ver o vestido. Oh, que bela roupa! Da hora, hein? Estileira, hein, rei? Estileira! Trimassa. Nenhuma pessoa via a roupa, mas ninguém queria admitir. Até que um piazinho, um moleque, um pentelho, um fedelho, disse: Oh, meu Deus, o rei está nu! E todos se entreolharam e começaram a gargalhar. O rei então percebeu que havia sido enganado e que estava nu. Ficou vermelho de vergonha, mas continuou pela procissão, com a ilusão de que estava vestindo uma roupa mágica. Então, Wagner, nesse caso aqui, se aproveitaram do ego do rei, bem feito pro rei. Na escola a gente tem vergonha de fazer uma pergunta com medo de parecer idiota. 1000 vezes aconteceu comigo. Essa história fala sobre o ego, né? Fingimento. Até de vaidade. Muitas vezes algo é tão lógico que todo mundo sabe, mas ninguém se fala. Tem alguma coisa no meio de um círculo e entre cada pessoa existe uma parede. E nenhuma pessoa consegue ver que a outra pessoa vê, mas todos vê a mesma coisa. É como no caso do banco, né? Existe lá uma fila e muitas pessoas que não são idosas, não são gestantes, não são lactantes, não são deficientes e nem têm crianças de colo, elas furam a fila. E muitas vezes, as pessoas ficam quietas, esperando que aquela pessoa se toque, né? Que ela não tá no lugar certo, que ela tem que ir pra trás da fila, enfim. Todas as pessoas acabam sendo prejudicadas por não se manifestarem. Exatamente. A pequena vendedora de fósforos. Era um lugar muito frio, fazia aquele frio de lascar, aquele frio que tu entrava na geladeira pra ficar mais calor. É um frio que tu ia fazer xixi, não chegava no vaso, neve, imaginem neve. E nesse cenário tinha essa menina, a pequena vendedora de fósforos. Ela vendia um produto, vamos dizer assim, que tinha demanda, porque era muito frio,
concorda? Concordo. Sorvete que ela não podia vender. Sacolé ela não poderia vender. O que mais que ela não poderia vender? Gelo. Cerveja. Essa menina, ela era órfã. Quem criou ela foi a avó. Só que a avó ficou muito doente e veio a falecer. A menina, ela precisava vender pelo menos 10 caixas de fósforo para comprar um pedaço de pão. 10 caixas de fósforo para comprar um pãozinho francês. No Rio Grande do Sul chama cacetinho. E que inclusive os gaúchos são zoados por isso. São zoados por isso. E ela ficava todo santo dia, nesse frio, mal agasalhada, falando: olha os fósforos, quem quer comprar fósforos? Fósforos. E ninguém comprou nesse dia uma caixinha sequer. Até cruzou com um senhor, que tava cheio de presentes para dar para sua filha. Era Natal, muito bem, vamos lembrar antes tarde do que nunca que era Natal. Ah, tá. Não, até porque não faz frio no Acre, né? Nem um vento minuano a gente tem, né? Exatamente. Era nos países do norte, então, né? Sim. Até que chegou, então, um senhor com muitos presentes. E ela perguntou pro senhor: você não quer comprar uma caixinha de fósforo? E esse senhor falou: cai fora, guriazinha. E empurrou ela e ela veio a cair de boca na neve. Foi anoitecendo e essa menina não conseguiu vender nenhuma caixa. E passando frio e fome, ela resolve acender um fósforo. No que ela acendeu esse fósforo, ela veio enxergar uma lareira. Só que quando apagou a chama desse fósforo, ela não enxergou mais nada. Ela resolveu então acender um segundo fósforo e enxergou um peru de Natal. Ela foi pegar o garfo para dar aquela garfada no peru de Natal e daí apagou o fósforo, ela não conseguiu dar a mordida. Ela passeou por uma casa, assim, da vizinhança e viu pela janela uma família feliz, com um pinheirinho de Natal, com frango e as crianças todas felizes, pai e mãe, e ela ficou assim perplexa, porque ela não tinha nada disso. Ela veio acender então mais um fósforo e enxergou essa árvore de Natal. E quando se apagou a chama desse terceiro fósforo, ela continuou enxergando esta árvore de Natal. Por que será? Cara, ela tava com muita fome. Ela tava com muita fome e ela tava cada vez mais debilitada, Exatamente. certo? Daí isso vinha muita imaginação, muito devaneio na cabeça Com dela. certeza. Ela ficou com essa pira de que os fósforos traziam imagens. Pira, né? Essa piração. Pira de fogo e piração. Pira. Que termo adequadíssimo que eu usei, hein? Então ela resolveu acender todos os fósforos que tinha na caixinha. Pô, ela resolveu acabar com o estoque. Ela falou: já que não tô vendendo essas porcaria aqui, não consigo vender nem avulso, nem a caixinha inteira, vou acender tudo. Ainda ela enxergou uma luz se aproximando dela e era a avó dela. E ela achou isso meio fantasioso, vamos dizer assim, meio impossível, porque a avó dela já tinha morrido. E a avó dela disse: minha pequena, vou te levar comigo para um lugar onde existe muito amor, alegria e ninguém sente fome ou frio. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com essa menina? Porque a avó dela apareceu, a avó dela já havia morrido. A avó dela trouxe ela até o céu e a pequena vendedora de fósforos virou uma estrelinha no céu. Então ela veio a falecer no caso. É uma metáfora pra morte. Calculo eu. E no final das contas, o povo encontrou ela no dia seguinte, morta, cheia de fósforos queimados, e começaram a falar: coitadinha da menina, que tragédia. Mas ninguém encaminhou ela pra assistência social, Wagner. Ninguém trouxe ela pra morar na casa dela. Ninguém comprou uma caixinha de fósforo que fosse. Ninguém nem ao menos trouxe uma coxinha de frango pra ela. Nem ao menos um pedaço de cobertor. Um agasalho. Um brinquedo. O brinquedo não seria uma coisa de primeira necessidade, né? Mas também é legal pra entreter a menina, né, no caso. Então, Wagner, essa história aqui, ela é conto infantil, mas fala sobre morte. Verdade, né? Enfim, a história é triste, né? Ela fala sobre negligência, né? No caso, vamos dizer assim, não tomar uma ação, chorar o leite derramado. Uma história muito triste. É uma história que reflete, mas na verdade é o que acontece com a gente, né? Quantas pessoas já não te pararam na rua pra pedir alguma coisa? Verdade. Mas devemos ajudá-las ou ajudar uma instituição de caridade, Wagner? Eis a questão. Mas será que esses grupos aí também não são meio que corruptos, hein, Wagner? Quem devemos ajudar? A ideia é procurar uma instituição séria, né? Nesses dias veio um cara lá, vendeu metade de uma torta lá no trabalho. Porque ele precisava pagar a pensão alimentícia. Será que essas histórias são reais? Eu acho que essas são reais. Mas essa aí, tipo, foi tenso o negócio. Porque eu tinha dinheiro, mas eu inventei uma desculpa pra não dar, sabe? Inclusive as pessoas já comentaram sobre uma placa que diz: não doe esmola. Sim, não doe, ajuda uma instituição. Ajuda uma instituição. O que eu acho sobre isso? Eu acho interessante que a pessoa que tá na rua às vezes é meio mal intencionada. O cara que tá aí em Caxias sempre a mesma história. Eu vim pra Caxias, tô aqui com a minha carteira, não me deram
perderam o emprego, fui assaltado. Meu Deus, faz 2 anos que aconteceu isso. Eu acho que eu não ajudei essa consegue- pessoa, cara. E é um cara alto, com óculos e chorando. Alemãozão. Sim, é esse. Falando em fósforo, eu lembro uma história que eu e meus primos, a gente se dava o trabalho de ir num bar, pesquisar o que não tinha lá e depois ligar pra esse bar falando o seguinte: alô, vocês têm bexiguinha? Não. Vocês têm cinzeiro? Não. Vocês têm fósforo? Sim, fósforo nós temos. Então dá fogo nessa porcaria! A gente ligava pra todos os mercados da cidade e a gente achava isso o máximo. Quer que terminamos com essa anedota ou fizemos um final edificante?